Renan, na sua avaliação, qual que é o maior problema hoje do Brasil? De longe, a insegurança. E ela tem muitos termos. Tem insegurança jurídica, do tipo, a gente vê o que está acontecendo no STF? Tem. Mas a insegurança é você é mulher. Não sei se você tem coragem de andar na rua. Em Maringá, que é uma cidade considerada segura, à noite, andando com seu celular? Provavelmente não. Falando, mexendo. Em São Paulo é quase impossível. O medo da insegurança, o medo do crime é um medo real, porque o Brasil é um país que tem muitos assaltos. O Brasil tem 23 milhões de pessoas vivendo sob o comando do crime organizado. O Brasil é o país da impunidade. Uma pessoa comete um crime, vai presa e volta pra rua rapidinho. E as pessoas perceberam isso. Tanto que, né, você vai pra Argentina, mas o brasileiro tem que entender isso. As casas não têm os mesmos muros que tem no Brasil. As pessoas não põem cerca elétrica nas casas. Se você for pra Montevidéu, se você for pra Santiago, no Chile, não é assim. A gente aceitou viver preso. Você anda na rua, o carro tem que ter isso filme. Se você for rico, você bota um carro blindado. Então, nós somos pobres e temos medo de ser assaltado o tempo todo. Esse é o problema número 1. Porque você não resolver isso, você não resolve os outros. Ah, eu vou resolver a educação, sim. Mas do que adianta você ter educação se você vai ser assaltado ou morto no meio da rua? Esse é o primeiro problema. E como resolver? Lei e ordem muito clara. Nós precisamos, né? O Brasil está há muito tempo falando, eu vou reabilitar. Não, o bandido foi preso por conta da injustiça, o racismo estrutural, e aí ele está sofrendo. Não, o bandido foi preso porque cometeu um crime e ele tem que ficar muito tempo preso lá. Tem vários estudos que mostram o que faz um bandido não cometer o crime é basicamente o medo de ser pego, e se pego ficar muito tempo na cadeia ou ir para uma pena de morte. Portanto, nós temos que mudar a fórmula. Já cansou a fórmula do eu vou reabilitar o ladrão? Eu vou prender o ladrão por muito tempo. E ele não vai sair, não vai ter progressão de pena. Então, uma pessoa que cometeu um crime à mão armada, nos Estados Unidos, você sacou uma arma pra cometer um crime, assim, é 20 anos só de ter sacado a arma. Se matou alguém ainda, eventualmente tem pena de morte, dependendo do estado. Aqui tem que ser assim. Aqui as penas têm que ser muito altas e não pode ter uma coisa que é a pior coisa que existe, que chama progressão de pena. Vê um juiz, ele acordou de bom humor, esse vagabundo aqui, pô, ele tá se comportando, solta ele depois de 3 anos. Isso acontece todo dia. Poxa, teve casos, eu nem vou usar os termos aqui, de abusos sexuais. Um sujeito abusou sexualmente da própria mãe, aí ele foi solto e abusou sexualmente de uma menina. Teve um caso agora de uma freira, da freira de 82 anos. Isso. Todos, o que eles têm em comum? Todos já tinham sido presos antes. Sempre são reincidentes. Então a gente tem que fazer o seguinte, foi preso, vai ficar lá. Se o crime que você cometeu foi muito pesado, vai ficar pro resto da vida. Também tem aquele papai, construam mais escolas, não construam mais presídios. Eu vou construir mais presídios. Muito mais presídios. Vai ter presídio, assim, belíssimos presídios, os caras ficarem muito bem presos por muito tempo. É isso. E esse tem que ser o foco número 1 do presidente da República. Estamos com o pré-candidato à presidência da República pelo Missão, partido Missão, Renan Santos. Renan, por que os eleitores votariam em você para presidente? Por conta da coragem de falar do que precisa ser feito no Brasil e de explicar que o que vai ser feito pode ser amargo no começo, que vai doer, mas que, enfim, o remédio amargo em geral, ele antecede, ele vem antes da cura. Toda vez que você toma um remédio amargo, você está imaginando uma cura. Só que o brasileiro ele não quer tomar um remédio amargo. O brasileiro quer ficar um eterno carnaval. Não vai precisar mexer nas contas públicas. Vai. Não vai precisar ajustar a previdência. Vai. Não precisa mexer nas penas dos bandidos. Vai mexer. A gente precisa fazer o que precisa ser feito. E precisa ter coragem de falar isso. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro foi num caminhão de som. Ele concorre comigo no campo da direita. E ele falou, não, meu pai, ele aumentou o Bolsa Família. Que falta de vergonha. Como é que esse cara vai vir aqui no Paraná, um lugar de gente trabalhadora, falar que, eu aumentei o Bolsa Família. Eu vou chegar, todo homem ou mulher de 25, 26 anos, capaz, saudável, que tá no Bolsa Família e não tá trabalhando, eu vou botar pra trabalhar. Não é popular, mas é o que tem que ser dito. Eu não consigo aceitar que a população paranaense que trabalha muito vai votar num cara que vai ficar aumentando o Bolsa Família por aí. É o que o Flávio Bolsonaro falou. Eu tô falando, eu não vou fazer isso. Inclusive, eu vou até comentar com vocês. Eu fui no Nordeste e falei isso. Porque lá, o povo do Nordeste quer viver do Bolsa Família. Não quer viver do Bolsa Família. E quem quiser viver do Bolsa Família, sendo saudável, homem ou mulher, eu vou botar pra ralar, eu vou botar frente de trabalho. Vamos montar poste de luz, vamos arrumar as calçadas. O governo federal vai criar frente de trabalho igual os Estados Unidos fez nos anos 30. E isso bota as pessoas pra trabalhar, resolve a autoestima e é justo quem trabalhando. Agora eu passei aqui, tinha um entregador aqui em Maringá que me reconheceu. Pô, esse cara eu tenho que honrar ele. Ele tá trabalhando agora, o salário dele vai ser taxado, a grana que ele tira é taxada, essa taxa vai sustentar um cara que não tá trampando em outro lugar do Brasil. Não vou deixar. Meu lance é, se você tá trampando, eu sou teu amigo, eu escolho o lado. Porque na vida você tem que ter lado. Eu tô ao lado de quem tá ralando, e esse cara aqui, sim, se esse cara vai ser assaltado ou pelo Estado pagando imposto,
ou pelo vagabundo que tá na rua, eu vou atrás do vagabundo e eu vou fazer o Estado não punir o cara. Tem que ter lado. E tem que ter lado, porém, vai desagradar alguém e eu vou avisar. Eu vou desagradar muita gente. Mas se você for presidente da república pra agradar todo mundo, você não governa. Porque não existe tentar agradar todo mundo na vida. Isso é mentira, isso é ilusão. E você, como pré-candidato, caso fosse eleito, qual seria a sua primeira ação como presidente? Primeiríssima ação, dia 5 de janeiro de 2027. Peço pra todo mundo que tá nos ouvindo imaginar. Fecha o olho, a não ser que você esteja dirigindo, não fecha o olho, né? Fecha o olho e imagina o seguinte coisa. Dia 5, o presidente da república vai decretar estado de defesa. E nesse mesmo dia, o presidente da república vai até o Ceará, vai junto com as forças policiais do Ceará e com o apoio das forças armadas, libertar algumas cidades, entre elas a cidade de Santa Quitéria, que está na mão do Comando Vermelho. E a partir disso, nós vamos montar um plano estruturado para destruir o crime organizado no Brasil, retirar o comando que o crime organizado tem sobre favelas, bairros e cidades no Brasil, alterar as leis de processo penal e as leis penais e fazer com que o Brasil, que hoje tem coisa de 22 mortos, 22 assassinatos, na verdade, a cada 100 mil habitantes, que é um número 5 vezes maior do que a Ucrânia em guerra, vá para 1 a 2 a cada 100 mil habitantes. Nós vamos botar lei e ordem no primeiro ano no Brasil. Feito isso, e resolvendo a questão fiscal, que é a crise que o Brasil tem, que faz com que o imposto seja alto, o Brasil começa a virar um país sério. Isso em 1 ano. E isso começa no dia 5 de janeiro de 27. Porque eu não vou esperar nada. Eu vou com as forças policiais já no primeiro dia. No primeiro dia a gente tem que mostrar o que veio. Nós vamos eliminar o Comando Vermelho já em uma das cidades. E eu já tô avisando o Comando Vermelho do Ceará, é o primeiro. Prepare-se que você vai ser o primeiro a ser eliminado.